Então parece que, no fundo, a gente está vendo uma jogada ensaiada entre Estados Unidos, China e Moscou, fingindo que são inimigos. Para você entender a doutrina Trump hoje, você precisa entender. Então, Homer, cara, esse vídeo eu não sei se você vai achar não, cara. Sabe o que é? A galera tava fazendo um protesto na frente do Palácio Guanabara, lá no estado do Rio, contra acho que era o Sérgio Cabral na época, que era o governador. E de repente, do grupo dos policiais, sai um cara com uma roupa assim de manifestante, e ele vai até o grupo dos manifestantes e manda tipo um coquetel molotov em cima da polícia. Cara, eu não sei como achar esse vídeo, né? O que seria melhor colocar? O que a gente tá vendo ali? A gente tá vendo que a polícia tá fazendo contenção de um protesto, e eles precisavam de um argumento para poder mandar a galera embora para casa, de forma assim mais incisiva, a gente poderia dizer. E aí um próprio policial fantasiado de manifestante, ele entra no grupo dos manifestantes e manda esse molotov pra cima da polícia, aí a polícia parte pra cima e manda a galera pra casa. Cara, eu não sei se botar molotov... Apareceu já alguma coisa? Apareceu aqui. É mesmo? É esse daqui, Bota sem o áudio aí pra não dar estresse, né? ó. Cara, isso aí... eu... Isso aí é para ilustrar, né, o que eu estava conversando aqui com o Vilela, né, falando, poxa, mas será que o Trump não está querendo que os protestos fiquem mais violentos para ele ter argumento, né, para poder utilizar o Insurrection Act? Vamos ver se é esse aí mesmo. Vamos ver se é esse aqui. Bota aí, não precisa botar áudio não, vamos ver se... essa manifestação, se eu não estou enganado. Você tem um momento que ele joga o molotov aqui. Aparece ali? Acho que eles estão caminhando e indo em direção ao Palácio Guanabara lá, que é o... Não sei se é o Palácio Guanabara, a sede do governo estadual ali, do Poder Executivo, né, do Rio de Janeiro. Você vê que o negócio já tá ficando meio quente ali, né? Boneco queimando e tal, né? Você viu? Aí tava... Nessa época tava em alta aquele negócio de Black Bloc, né? Era Black Bloc. Aí, como se o policial se fantasiasse de um Black Bloc, passasse pro meio da galera. Olha lá, ó. É isso aí? O molotov? Olha lá. Cara, deve ter sido isso, mas tem um vídeo que mostra o cara saindo de dentro do grupo dos policiais e tem um vídeo que acompanha ele, entendeu? O cara tava no grupo dos policiais, saiu, foi pro outro lado, mandou o molotov e depois volta pro grupo dos policiais de novo, fantasiado de Black Bloc, entendeu? Os molotov. Então, assim, cara, quem já atuou nesse tipo de contenção aí de multidão, sabe que isso, né? Eu tinha um amigo que ele era fuzileiro naval, que ele falava, né? Ele fazia segurança de evento de autoridade, e às vezes você vê um cara suspeito, você fala aí, vamos tacar pedra? O cara, vamos, ele tá preso. Aquele meio flagrante assim, meio construído, né? Então, assim, esse jogo não é raro não, né? Isso a gente tem dois componentes aí. A gente tem a operação de bandeira falsa, que vamos supor que você quer prejudicar o seu time oponente, né? Vamos supor que o Fluminense quer prejudicar o Flamengo. Aí um cara do Fluminense bota a camisa do Flamengo, faz alguma coisa errada e fala lá, ó, não tô falando que os flamenguistas só fazem coisa errada. Isso é a operação de bandeira falsa. Agora tem o agente provocador, né? O agente provocador é o cara que fala, não vai fazer nada, vem, pô, faz isso, faz aquilo, vem aqui, duvido você fazer e tal. Então, assim, parece que, por incrível que pareça, a ação da polícia de imigração dos Estados Unidos tá tão, assim, maluca, né? Os caras dando 10 tiros num cara desarmado, 3 tiros numa mulher, prendendo criancinha de mochilinha indo pra escola. Parece que realmente ali eles estão querendo insuflar ali um movimento popular que está, mais uma vez, começando ali em Minneapolis, né, que foi uma cidade onde já teve encrenca outras vezes, né? Então, isso também faz parte da análise, né, política e, num cenário maior, da análise geopolítica. Às vezes, para um líder, é interessante que a oposição a ele aumente para que ele possa usar ferramentas ou legitimar o uso de ferramentas mais incisivas, né? Então,
isso faz parte das táticas, né, de agências de inteligência, táticas de poder e táticas que envolvem esse negócio de revolução colorida, guerra híbrida e conflito não convencional, né? Então, voltando àquele livro, né, que a gente estava falando do Andrew Coríbico, né, Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes, esse livro, inclusive, na Amazon, ele tá sem capa, o que é uma covardia. Não sei por que ele tá sem capa, mas se você buscar na internet, você acha. Andrew Coríbico, Andrew com W, né? Andrew Coríbico, Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes. Nesse livro ele vai dizer que quando você tenta derrubar um regime oponente, né, ou derrubar um líder de um país pela Revolução Colorida, ou seja, manifestações populares incentivadas por agentes internacionais, quando não dá certo pela Revolução Colorida, eles partem para a guerra não convencional. E a guerra não convencional vai envolver lawfare, né, usar o direito, vai envolver guerra econômica, vai envolver utilização de rede social e tal, vai envolver outro tipo de coisa, né? Às vezes pode se transformar numa guerra quente, né, ou numa guerra tradicional. Aí, exatamente esse, Guerras Híbridas das Revoluções Coloridas aos Golpes, né? Andrew Coríbico. Aí você vê o nome da editora, Expressão Popular, você já sente que é uma galera mais assim, né, progressista clássico, né? Então, para você que é conservador e olha esse livro, saiba que você vai ler um livro que vai dizer que os Estados Unidos é o demônio e que a Rússia é Madre Teresa de Calcutá, né? O que não é exatamente o caso, mas só para você ficar ciente. Então, a geopolítica hoje, ela... O lado mais... o componente que a gente ainda não aprofundou aqui, o componente mais, assim, exótico dela são as sociedades secretas. Porque uma coisa é você ter os serviços de inteligência, que são amplamente reconhecidos, né? A gente tem a BIM no Brasil, CIA nos Estados Unidos, MI6 no Reino Unido. Só que, para além das agências de inteligência, nós temos as sociedades secretas. E a gente teve um exemplo recente da importância das sociedades secretas nos sistemas de defesa e de inteligência. E eu não sei se você consegue achar essa notícia, Homer. Scotland Yard obriga todos os policiais a assumirem se são maçons ou não. Algo assim extremamente inédito, né? O cara ter que declarar se ele é maçom ou não, né? Por que a gente está citando isso? É um exemplo para a gente ver que no setor de defesa, no setor de inteligência, no setor da segurança, existem muitas sociedades secretas que atuam ali, que têm interesse naquilo ali. Então, vamos supor que a gente está pensando não na Scotland Yard, numa polícia britânica, mas a gente está pensando na Força Real Aérea, Royal Air Force, né, RAF britânica. Ali existem várias pessoas que são de sociedades secretas e eles têm também uma determinada agenda, né? Então, compreender isso é um nível mais exótico e difícil de um acréscimo de um componente geopolítico, né? Para a gente estudar essa parte, que é uma parte mais assim, que tem um ar meio folclórico, para a gente conseguir estudar essa parte melhor, a gente vai ter que acabar lendo alguns livros mais estranhos, a gente poderia dizer. Conseguiu achar uma notícia aí? Olha lá, agentes da Polícia Metropolitana de Londres devem informar seus superiores se são ou foram da maçonaria. E, a princípio, muita gente olha isso e fala, deve ter algum chefe da polícia ali que não gosta da maçonaria, né? Eu já penso, cara, que eles são tão... o alto escalão da polícia britânica ali é tão controlado pela maçonaria que eu acho que é o contrário. Eles estão querendo saber quem é amigo. Vamos identificar quem já é para saber quem é amigo e identificar quem não é para saber quem a gente não pode confiar. Eu acho que é exatamente o inverso do que a maioria da população está pensando, né? Uns estão falando assim, finalmente vão tirar os maçons da polícia britânica. Eu acho que é o contrário. Finalmente eles querem identificar quem não é, para poder não chamar esse cara para certas conversas e não apresentar a ele certas informações ou documentos, né? Então, esse exemplo é apenas para você ter esse discernimento
de que você vai numa academia militar e tal, lá existem capítulos ali de sociedades secretas que já fazem o convite para você entrar, né? Então é muito comum haver nos sistemas de defesa, né, e no alto escalão do poder, pessoas que são de sociedades secretas, e muitas vezes essa sociedade secreta tem a sua própria agenda que vai acabar influenciando nas decisões geopolíticas e vai acabar influenciando na maneira como o mundo vai andar, seja para um lado, seja para o outro. Agora, para você entender essa influência, como eu estava falando, aí é um assunto mais exótico, porque você vai ter que ler certas literaturas assim mais estranhas, né? Você teria que ler livros mais esotéricos, tipo a bibliografia do Manly P. Hall, né, como O Destino Secreto da América. Você teria que ler, assim, um dos livros mais contundentes nesse sentido, que mostra como o alto escalão do poder e os tomadores de decisão têm certos vínculos e esses vínculos determinam ali algumas opiniões e posições. É uma série de livros num italiano chamado Leo Zagami. O Leo Lion Zagami, né, que se auto-intitula membro da nobreza italiana misturada com a nobreza britânica, né? Lion seria a família nobre britânica e Zagami uma família nobre italiana. O Leo Lion Zagami, ele se tornou, de certa forma, um dissidente assim, das sociedades secretas, apesar de que ele criou uma própria sociedade secreta dele. Ordem Spiritualis Universalis, um negócio assim, se eu não estou enganado. Esse aí mesmo. Esse cara, ele escreveu uma série de livros chamado... Eu tenho a versão original em italiano, que é Confessione di un Illuminato. Em inglês tem Confessions of an Illuminati, né? Confissões de um Illuminati. Aí você olha, aparentemente, você fala, que palhaçada, né? Que bobeira isso. Mas se você pegar o primeiro tomo, o volume 1, eu acho que já estava no volume 12, e não são livros pequenos, no próprio volume 1 ele vai mostrar como vários expoentes do setor de defesa, do setor da economia, do comércio internacional, o comércio internacional de armas, o comércio internacional de combustível, né? Os grupos, ele vai mostrar como é que esses caras todos são cada um da sua respectiva ordem ali e tem a sua respectiva agenda. Então, se a gente, por exemplo, vamos supor aqui uma hipótese altamente ilustrativa. Vamos supor que, para além dos interesses dos Estados Unidos e da Rússia, para além dos interesses individuais de Donald Trump e Vladimir Putin, Donald Trump e Vladimir Putin pertencem a uma única e mesma sociedade secreta, que acima dos interesses da Rússia e dos Estados Unidos e dos interesses individuais de Trump e Putin, tem também o seu interesse. Então, acima da aparente dicotomia que a gente poderia imaginar entre Rússia e Estados Unidos, existe ali uma afinidade mais subterrânea entre eles, e essa afinidade, em tese, nos ajudaria a entender algumas das posturas e atitudes que, aos olhos de um analista geopolítico clássico, seriam impensáveis. Eu tenho, baseado nessa hipótese de que Trump e Putin são membros de um mesmo e único grupo secreto, ou sociedade secreta, que não é nada de, meu Deus, sociedade secreta. Tem várias aí, né? A maçonaria mais famosa. Eles têm uma agenda e essa agenda envolve, obviamente, o desenvolvimento de uma ordem mundial nova, uma ordem mundial que vai superar a ordem mundial que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que é a ordem mundial que chama Rules-Based World Order, ou ordem mundial baseada em regras, ou ordem mundial liberal, comandada pelos Estados Unidos ali, que se consolidam depois da Segunda Guerra Mundial como a maior potência bélica, o dólar sendo a reserva de valor global e instituições internacionais garantindo ali a boa convivência e um relacionamento aberto entre os países, né? A gente vê a Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, a Organização Mundial do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas, né? Todas essas organizações de abrangência global que viabilizam essa ordem mundial baseada em regras. Vamos supor, né, se a ONU é um exemplo de uma instituição que é um pilar dessa ordem mundial atual,
O Donald Trump agora falando que ele quer sair, saindo da ONU, e o secretário-geral da ONU falando que a ONU está prestes a falir por falta de dinheiro, porque o Trump parou de mandar dinheiro, a gente já está vendo uma agenda ali de implementação de uma ordem mundial nova, que não necessariamente significa algo bíblico ou apocalíptico ou satânico, apesar de que eu acho que significa, mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas essa ordem nova, ela precisa, para vir à tona, mostrar ao mundo que a atual ordem acabou, não está funcionando mais. Então, nesse contexto, a gente teria um trabalho em conjunto entre Trump e Putin, trabalhando ali em sintonia para desmobilizar essa ordem atual, para que eles possam juntos propor essa ordem nova. Então, dentro dessa tese, para além dessa teoria que todo mundo está falando agora do mundo multipolar, do sul global, né, dos BRICS aí, né, fazendo frente aos Estados Unidos, contestando esse império americano, e para quem acha que o mundo vai virar de um mundo comandado pelos Estados Unidos por um mundo em que o poder é diluído entre 10, 20 países, na verdade, esse projeto parece que ele vai substituir uma ordem mundial, não por um mundo multipolar, mas por um mundo tripolar, eu acho, pelo que eu estou enxergando. E por que um mundo tripolar? Porque parece que o desenho que está sendo construído ali hoje, fazendo essa análise geopolítica pouco exótica, é um mundo dividido em 3 grandes blocos, cada um com a sua respectiva tirania, nos moldes muito parecidos do que George Orwell apresentou no 1984, que era um mundo dividido em 3 blocos: Oceania, Lestásia e Eurásia. Nesse cenário, Oceania seria Estados Unidos e Inglaterra, Eurásia seria a Rússia e Lestásia a China. Então parece que, no fundo, a gente está vendo uma jogada ensaiada entre Estados Unidos, China e Moscou, fingindo que são inimigos, mas trabalhando em favor de uma ordem mundial nova, em que eles serão as novas potências que controlam regiões inteiras, né? Isso seria uma espécie de uma agenda compartilhada internamente nesses círculos mais esotéricos, a gente poderia assim colocar, né? Então, hoje a gente sabe, né, que se torna uma condição quase sine qua non o cara, para chegar a certos escalões do poder, ele ser membro de certas sociedades, né? Então, ali tem um mapa interessante, né? Nesse caso ali, a Rússia está pegando quase toda... Pegando a Europa toda, praticamente, né? A China pegando ali boa parte do leste, do Sudeste Asiático. Mas... porque aqui para mim tá dando reflexo, mas a gente tem quatro regiões, eu acho aí, né? A África, o Oriente Médio, ele tá um pouco neutro, né? Mas no preto a gente tem América do Norte e América do Sul, a parte sul da África, Madagascar e ali não aparece a Austrália, mas ali a Indonésia ali, né? Aqui tá aparecendo boa parte aqui da Austrália, essa parte da Oceania. Tá em preto, né? Isso, tá em preto, que seria a Oceania. Oceania, né? A Eurásia, pelo o menos verde. aí a Eurásia é o vermelho, né? Então você tem o vermelho, perdão. Lestásia é o verde. Você tem Rússia, você tem todo o norte aí da Europa. Isso. A Eustásia, né? Estásia. Ásia que é Lestásia. Lestásia. Esse mapa agora que eu vi é o mapa do mundo de 1984, né? Isso. As 3 grandes regiões, né? Oceania, Eurásia e Lestásia. E aí você tem o norte da África aqui também, o leste europeu aí, que é a parte do território a ser descoberto, né? Tipo largaram de mão, né? Isso, terra de Marlboro, né? Terra de Marlboro. Ali, sem lenço, sem documento. Seria mais ou menos isso. Então, nesse enquadramento, né? Eu acho que o mundo está indo mais ou menos para isso, meio que como acordo, né? Então, aí o cara fala, pô, Daniel, você tá fazendo análise geopolítica com base em fofoca de sociedade secreta, mais obras de ficção do 1984? Olha o mapa recente que o presidente Donald apresentou. Os Estados Unidos todo sendo composto por Groenlândia, Canadá, Estados Unidos, América Central e Venezuela. Não sei se você consegue achar esse mapa, Homer.
Se você botar Trump, mapa, Venezuela, sei lá, Groenlândia, você vai ver que na Casa Branca ele mostrou um mapa em que a bandeira dos Estados Unidos estava em cima de todas essas regiões, né? Então, todas essas regiões, né, apresentadas por Trump dessa forma, a geopolítica clássica vai chamar de doutrina Monroe 2.0 ou doutrina Donroe, né, que é a mistura de Monroe com Donald. Mas, na verdade, aquilo ali que o Trump está mostrando naquele mapa é algo completamente diferente, que é o chamado tecnato. Aí já é outro mundo diferente, não tem nada a ver. O tecnato é um outro conceito, é uma outra filosofia, uma outra proposta que vai muito além aí do Orwell, né? Então parece que o mapa global está caminhando para esse cenário aí. Depois, conseguiu achar o Trump mostrando o mapinha ali? Consegui, ela não tá numa definição muito boa, mas eu consegui. Tá meio surradinho? Cadê? É esse daí. Nossa, velho. Esse é o mapa, né? Mas tem a foto dele sentado mostrando esse mapa. Quando eu vi a foto do Trump mostrando esse mapa, eu falei, cara, isso aqui é fake. Porque parecia que... O que é aquela parte dele de baixo? Pega Venezuela. Colômbia? É só a Venezuela que pega? Acho que é Venezuela. Olha isso, Nesse cara. mapa não tem... O México não tá incorporado, né? Nem o Panamá, a Costa Rica ali, mas... eu acho que no mapa... Fala, pessoal. Tudo certo? Agora me diz uma coisa, com tudo isso que você acabou de ver, será que a gente está realmente assistindo a um conflito entre potências? Ou isso aqui pode ser muito mais estratégico do que parece? Porque quando você começa a observar com mais atenção os movimentos, as decisões, as brigas públicas, nem tudo encaixa como deveria. E é aí que entra a dúvida que não quer calar. E se por trás disso tudo existir algum tipo de alinhamento que ninguém fala? Se existe um jogo sendo feito nos bastidores, a gente provavelmente só está vendo a superfície. E o mais curioso é que, quanto mais o mundo parece dividido, mais algumas decisões parecem caminhar na mesma direção. Coincidência? Ou parte de algo maior? Agora, se isso é só geopolítica avançada, ou se existe realmente um plano mais profundo por trás, cada um vai tirar sua própria conclusão. Mas uma coisa é certa, o mundo está mudando rápido, e quem não presta atenção, simplesmente não percebe. Se esse tipo de conteúdo te faz enxergar além do óbvio, já deixa o like aqui no vídeo porque isso ajuda demais. Comenta aqui embaixo, você acha que isso é só teoria, ou tem algo acontecendo por trás que ninguém quer admitir? E se você quer continuar entendendo o que realmente está por trás das coisas, se inscreve agora no canal Sabedoria Sem Filtro, porque aqui a gente vai direto ao ponto, sem filtro. Nos vemos no próximo vídeo.